Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho da sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 que aconteceu na Espanha, em Barcelona. Uma corrida um pouco diferente do que as primeiras, mas estratégias, chegaram a 3 paradas nos boxes, rodada do Charles Leclerc. Será que ele errou mesmo? Será que foi um problema do vento? A mesma coisa aconteceu com o Verstappen. Aqui a gente tem um pouco da telemetria para mostrar isso aí. Então a gente vai começar logo da largada aqui. Aliás, da largada não, a gente vai começar da classificação, falando um pouquinho. Vamos lembrar que Leclerc fez a pole com Verstappen em segundo, só que o Verstappen não conseguiu fazer a sua última tentativa para tentar a pole. Ele teve um problema no DRS. Esse DRS, inclusive, foi falado na segunda-feira após prova, que a Red Bull está tentando tirar peso do carro. E essa falha do DRS, eles estão tirando ali gramas de todas as peças possíveis, e o DRS é uma parte que eles tentaram aliviar. Pelo jeito não deu certo, ele voltou a ter problema na corrida. Mas mesmo o próprio Verstappen falou, essa diferença que ficou aí de praticamente 3 décimos da volta do Leclerc para ele, realmente ele não sabe se alcançaria. Carlos Sainz largou em terceiro, Russell com a Mercedes em quarto. A Mercedes parece que realmente achou o caminho, a gente vai falar mais um pouquinho disso aqui. Outra coisa que foi falado pós-corrida, que é legal a gente comentar, o Russell foi com um setup, com um acerto mais voltado para a classificação. E o Hamilton um acerto um pouco diferente, voltado mais para a corrida. Eles estão achando o caminho, A Mercedes, com todos os problemas que eles tiveram no começo do ano, eles estão experimentando cada hora uma estratégia diferente com cada piloto. E, de novo, Bottas mandou muito bem, largando em sétimo, e quem chamou muita atenção foram os 2 carros da Haas, que largou o Magnussen em oitavo, Mick Schumacher em décimo, e o Fernando Alonso, que largava em 17º, como não conseguiu uma volta limpa para entrar ali para o Q2, ele acabou trocando o motor e voltou e largou da última colocação. Bom, a largada, a gente comentou, a gente já, para quem viu, os 2 pilotos, Leclerc com Verstappen, largaram muito bem, largaram um pouco à frente, nada demais na largada, mas uma confusãozinha na entrada, Aqui você vê tudo certo com os pilotos da frente. E mais para trás teve um toquezinho, acabou que quase deu errado, mas deram sorte aí entre Sainz, Pérez e Russell. A gente vê a imagem aqui, a hora que o Sainz encosta no Pérez, o Pérez sai de traseira, nessa foto ele já está corrigindo o carro, e quando ele volta, ele acerta o carro do Russell, mas foi só um toquezinho, deu sorte dos 3 conseguirem se manter ali na pista. Mas foi algumas curvas para frente, foi um pouco diferente com o Hamilton. Magnussen, a princípio, eu até falei que não dava para ver direito, foi lado a lado, talvez o Hamilton tivesse mexido um pouco para a direita. Quem se deu pior foi o Magnussen, que acabou indo para a brita. Só que deu para ver, analisando as imagens depois com calma, o Hamilton estava quietinho pelo lado de dentro, ele não espalhou. Você vê que ele está grudado aqui na zebra, praticamente na mesma linha do Sainz, e o Magnussen, que acabou vindo para cima dele, deu uma viajada ali e se deu pior, só que acabou afetando por completo a corrida do Hamilton, que teve que ir para os boxes, trocar pneu, furou um pneu dianteiro esquerdo e ele voltou lá da última posição, exceto que o Magnussen, que acabou se dando pior, mas nesse momento o Hamilton entrou no rádio e falou, será que não é melhor a gente parar para economizar esses pneus, e pediu desculpa aí à equipe. E a equipe falou, não, vamos continuar, que a gente acha que dá para sair ainda com P8 ou melhor, ou seja, vamos brigar por isso, e o Hamilton seguiu aí os conselhos da equipe. Enquanto isso, um pouco para trás, isso tudo ainda na volta 7, hein? O Alonso vinha caminhando, ele que largou de último, já vinha passando o Vettel para 13º, e aí começa o inesperado. Sainz roda sozinho, a princípio estranho, uma rodada de uma vez, e fiquei até um pouco assim na transmissão, será que quebrou alguma coisa? Uma rodada meio besta. E aí na segunda-feira sai a telemetria, isso que é interessante, a gente consegue dar uma olhada aqui a curva 1, 2, 3, aqui indo para 4, onde ele rodou, e você vê que sim, ele tentou ir mais para frente na curva 4, tentou carregar, freou um pouco mais para dentro, carregou mais velocidade e não deu certo e acabou rodando. Numa situação normal, numa pista em condições normais, isso aqui que a gente vê no gráfico não é o suficiente para o piloto sair rodando. Ele tentou ir um pouquinho mais para frente e provavelmente naquele momento pegou um vento de surpresa. Eles falaram que tinha algumas rajadas
e é sim, o carro de Fórmula 1 é muito sensível, quando você tem um carro ainda que aponta muito rápido, né, e entra na curva rápido, se você pega naquele momento uma rajada de vento lateral, a traseira provavelmente escapa de uma vez, né? Foi o que aconteceu com ele, só que teve um erro dele sim, ele tentou ir muito para frente, de uma volta para outra, então eu ocuparia aí talvez 70% a pista, a condição, mas o Sainz tem sim uma parte da curva, né? Foi um pouco antes, ele perdeu a traseira e acabou rodando. Nesse momento, né, o Sainz cai lá para trás, Russell e Pérez começam numa briga legal aí na curva, na volta 9, e 2 voltas depois acontece quase a mesma coisa, na mesma curva 4 com o Verstappen. Foi nesse momento que eu, na televisão, já falei, é vento, só pode ser vento, né? 2 pilotos na mesma curva, rodando praticamente da mesma forma, deveria ter alguma coisa a ver com a condição climática, só que daí a gente vem da telemetria, né, comparando o Verstappen contra a volta dele mesmo anterior, o Sainz ele tentou buscar muito mais daquelas 2 voltas antes, o Verstappen não, ele está praticamente na mesma velocidade da volta anterior. Aqui, um momento antes de ele rodar, ele solta um pouquinho o pé do freio, ele deixa o carro correr, mas muito pouco, foi o suficiente para ele perder. Então eu diria que assim, numa condição, num clima normal, com certeza o Verstappen não teria saído da pista, tanto que ele saiu mais leve, né? Ele saiu, o carro saiu de traseira, ele conseguiu alinhar e saiu de frente direto. Já o Verstappen não, acabou rodando, e o Verstappen perdeu o rendimento no final da prova, porque o assoalho do carro acabou sendo danificado, então por isso que ele não teve um ritmo realmente que a Ferrari deveria ter. Aí já indo para a volta 11, uma briga bacana, né? O Ocon, né, os 2 carros da Alpine andando bem, eles claramente têm um carro muito melhor de corrida do que de classificação, principalmente aqui, e o Hamilton lá atrás sofrendo ainda para ultrapassar, né? Ele tinha uma galera na frente dele, e aí ele tentou até mudar a estratégia. Nesse momento aqui, eu achava que ia ser mais uma daquelas corridas do Hamilton de não conseguir passar ninguém, que já aconteceu algumas vezes esse ano, né? O carro na turbulência fica ainda pior. Na volta 11, você vê o Hamilton aqui, ó, ele está 1 minuto atrás do líder. Vamos ficar com isso na cabeça aqui, esse tempo de 1 minuto, enquanto o Sainz fazia já o pit stop dele. E nesse momento também o Verstappen tentando para cima do Russell, começou a reclamar do DRS, não abria de novo a asa móvel, o mesmo problema que ele teve na classificação voltou a ter na corrida, e isso acabou prejudicando bastante ele. Nesse momento, eles anteciparam, né, a parada, tanto o Russell como o Verstappen e Pérez, eles anteciparam, porque o undercut, quando você para antes e acaba saindo naquela volta de pneu novo rápido, como eles estavam próximos, eles tentaram um passar o outro no undercut, eles acabaram parando um pouco antes do esperado. O Leclerc já tinha uma vantagem tranquila, ainda mais com a rodada do Verstappen, então ele se deu ao luxo aí de não ter que ficar preocupado com o undercut, então ele seguiu na estratégia, continuando levando, né, aí até a 22, ele estava aí com tempo suficiente, né, os pilotos vinham com o pneu mais novo chegando nele, a hora que a equipe viu que chegava, próximo de ter algum risco de ele ser ultrapassado nos boxes, eles chamaram, que isso foi na volta 22, conseguiu sair 5 segundos à frente ainda, o Hamilton já veio para a segunda parada na mesma ocasião, para tentar pegar um pouco de pista limpa atrás dele, e o Leclerc saiu tranquilamente ali na frente. Só que a briga lá atrás começou, né? O Verstappen não tinha como passar direito o Russell no final da reta, então ele tentou nas curvas uma briga muito legal, talvez uma das melhores do ano, ali na volta 24, entre Russell e Verstappen, jogando no limite, o Russell bem agressivo, da mesma forma que o Verstappen, jogando no limite do regulamento da parte esportiva, e lá para frente, quando o Leclerc estava a 13 segundos, com uma vantagem enorme de pneu, quer dizer, estava tudo na mão do Leclerc, ele podia controlar essa diferença, esperar o pessoal passar aí, né, e fazer a mesma coisa que ele fez na primeira parada, só que daí o carro dele deu problema. O turbo dele estourou, foi mencionado isso pós-corrida também, aliás, pessoal que tiver a imagem, o barulho dá para ouvir, pareceu o meu caminhão quando a gente tem algum problema de turbo lá, o barulho que dá uma subiada, deu para ver ouvir nitidamente que era um problema relacionado ali ao turbo,
e, obviamente, quando isso acontece é fim de prova, uma pena que a corrida realmente estava nas mãos do Leclerc. Mesmo muita gente falou, será que ele ia ter ritmo? Nesse caso, pelo problema do Verstappen, do DRS, mais o problema que ele teve com o vento, com a rodada, com a escapada dele, estava realmente na mão do Leclerc. E aí a corrida ficou na volta 28, olha que bacana, a briga entre a primeira colocação, o Pérez trocou com o Verstappen para tentar a ultrapassagem para cima do Russell, ele que tinha, não tinha o problema no DRS, então ficou uma briga entre os dois, o Verstappen só olhando lá de trás, enquanto isso, Gasly e Stroll se pegando lá atrás, se deu mal o Stroll, Gasly tomou uma punição de 5 segundos porque ele deixou o carro espalhar para cima do Stroll, então os comissários interpretaram aí que foi culpa dele. E na volta 29, o Verstappen vem para a box, ele tenta alguma estratégia diferente para ter uma condição de pneus melhor, para tentar passar nos box. Também na volta 31, Pérez finalmente consegue ultrapassagem sobre o Russell e um mergulhão por fora ali, aliás, o Pérez estava num dia muito bom também, mandou por fora e foi para a primeira colocação. Nesse momento que ele foi ultrapassado, esperou algumas voltas, o Russell já veio para dentro, antes do Verstappen atacar ele já, o Verstappen já vinha numa condição de pneu muito melhor do que o Russell, quer dizer, iria passar facilmente. O que sobrou para o Russell era falar, vamos tentar parar, mudar a estratégia. A mesma coisa fez o Pérez para não tomar o undercut do Russell. Muita coisa aconteceu, ainda a volta 38 de 66, o Pérez parando e logo depois, na 45, é a vez do Verstappen, vem para a terceira parada, Então, ele abriu uma vantagem já razoavelmente tranquila para o Russell, você vê que era 15 mais 6 aqui, nesse momento 21, mas ele já tinha perdido alguma vantagem, quer dizer, eles calcularam certinho a parada dele para sair um pouquinho na frente do Russell. O Verstappen, então, conseguiu ultrapassar o Russell no box, aí ficou o seguinte, Pérez e Verstappen, estava na cara que eles iam pedir para reverter a situação. Muita gente falou, mas será que vale a pena? Eles ganharam o campeonato por 1 ponto o ano passado, o Pérez não está em condições de brigar pelo campeonato, por provas aparentemente sim, mas se a gente for pegar a equipe, tem todo esse apoio para o Verstappen, eles entraram com uma desculpa falando que realmente é verdade, eles estavam em estratégias diferentes, então como equipe talvez o que eles tinham jogado deixa a melhor estratégia vencer. O Verstappen vinha sem brigar na pista, mas duvido que se fosse ao contrário, eles iam falar para o Pérez tirar o pé, independente. Para quem quer ganhar o campeonato de pilotos, ele fez isso e eu acho que o Pérez também foi contratado sabendo disso. E aí mais uma parada do Hamilton, que vem para a última dele, e nesse momento, faltando ali 17 voltas para acabar, ele cai para 6º lugar, só que também vinha num ritmo muito forte. O Russell aproveitou para parar também. Era a única alternativa de ele tentar ir para cima do Pérez. Era difícil, mas com uma condição, como estava desgastando demais os pneus, eles fizeram a tentativa de parada. O Bottas, numa situação de pneus, ele foi para 2 paradas, no final não tinha mais pneu e nem carro. Uma excelente prova, acho que o Bottas se achou nessa equipe aí, um excelente trabalho dele. E aí a briga ficou muito interessante ali entre Bottas, Sainz e Hamilton. Só que, obviamente, o Bottas numa condição de pneus muito pior, foi ultrapassado pelos dois, ficou ali Sainz e Hamilton, e o Hamilton vinha numa condição melhor do que o Sainz que teve aquele problema com a escapada dele e acabou danificando o assoalho. O Hamilton, com uma condição de pneu muito boa, acabou mergulhando por fora e ultrapassando. O Hamilton veio lá de trás, queria abandonar a corrida e estava em 4º, quer dizer, veio numa das melhores corridas, aí, com certeza a melhor dele do ano, só que um problema, na hora eu achei, a equipe falou no rádio para ele tirar o pé, porque senão ele não chegaria ao final. Eu imaginei que era o combustível, que estava acabando o combustível por algum motivo, é difícil disso acontecer, mas enfim, é o que me veio na cabeça e não, era um superaquecimento dos motores, quer dizer, ele teve que tirar o pé para conseguir chegar, e eles falaram no rádio, mesmo que você perca uma posição, tira o pé, que senão você não vai chegar. Foi o que ele fez, o Sainz acabou passando ele no final e deixando lá
uma vitória tranquila para o Verstappen, que contou com a sorte, né, do Leclerc não ter terminado. Pérez terminou ali a 13 segundos atrás, o Russell em terceiro. E olhando esse último gráfico que você coloca a corrida, né, dos principais pilotos aqui, interessante o que aconteceu com o Hamilton. O Hamilton, onde estava 1 minuto da volta 3 à volta 62, ele descontou do líder 13 segundos. Ah, mas ele ganharia a corrida? Não, provavelmente não, porque o ritmo foi diferente, o Verstappen teve um problema do DRS, em condições normais não. Mas o que mostra que a Mercedes, sim, achou um ritmo forte de corrida, principalmente no carro do Hamilton, que era o que eles estavam procurando, os acertos diferentes, né, o do Hamilton voltado mais para a corrida e o Russell para a classificação. Ele é o pontilhado aqui, se a gente analisar ele com o Russell, né, que é o azul, você vê claramente que até onde ele teve o problema de motor aqui, ele veio aproximando, né, do Russell. Essa diferença foi caindo e estava logo aqui. Então, quer dizer, ele tinha um acerto muito melhor, fez uma corrida muito bacana, o Hamilton. Pena que ele teve aquele toque com o Magnussen e a gente não conseguiu ver a real qual que seria lá na frente, né, com os pilotos, lá com o Verstappen e também com o Leclerc. E a corrida acabou dessa forma, Verstappen, Pérez, Russell. O pior resultado do Russell no campeonato é um quinto lugar, ele tem 2 quintos, 2 quartos e 2 primeiros. Por outro lado, o Verstappen, todas as corridas do ano que ele terminou, ele venceu, quer dizer, ou ele quebra ou ele ganha. Esse é o ponto fraco, né, da Red Bull. Teve problema com o DRS, mas conseguiu chegar ao final. O carro tem apresentado vários tipos de problemas, cada hora uma coisa diferente. E dessa vez não foi diferente também com a Ferrari, né, que pela primeira vez aí teve um turbo quebrado. Uma corrida muito boa do Bottas, que de novo, né, vem se firmando como o melhor do resto ali, né, das grandes equipes. Ocon também fez uma boa prova. O Lando Norris apagado, o pessoal perguntou o que aconteceu com o Lando Norris. Ele estava super ruim, estava com um resfriado enorme, e falou que foi talvez a pior corrida da vida dele, os treinos da classificação. Então ele fez uma grande corrida ainda pelo estado que ele estava. Alonso em nono, Tsunoda em 10º, Vettel né, junto com o Stroll, foi realmente talvez os perdedores aí. Eles entraram com um novo carro, tentando copiar o carro da Red Bull, e talvez por isso se perderam um pouco. O carro nada bom. Mick Schumacher também, que chegou a andar em 5º, 6º na largada, dava a impressão que tinha um carro bom, mas em ritmo de corrida muito ruim. O Stroll, a mesma coisa que o Vettel, né, mais para trás, e daí para trás o pessoal que já teve problema. E o campeonato, para quem saiu da Austrália, líder com 46 pontos na frente do Verstappen, né, o Leclerc, isso, muita gente falando praticamente acabou, né? Esse ano a Ferrari leva, olha o que reverteu, né? Em poucas corridas o Verstappen, né, que venceu aí as últimas 3 provas, e com esse problema do Leclerc, passa o Leclerc no campeonato, fica 6 pontos à frente. Quer dizer, o campeonato está muito aberto, e eu acho que vai ser uma briga dos dois até o final. Na minha opinião, talvez vença aquele que tenha menos problema, entre Red Bull e Ferrari, e acredito também numa evolução grande da Mercedes. Talvez eles tenham andado bem por uma condição climática, o calor ajuda eles têm um problema de demorar para aquecer os pneus, mas o fato é que o carro parou de dar aqueles kicks, eles acharam um caminho. Acho que no momento eles estão confortavelmente como a 3ª melhor equipe. Na classificação, talvez correndo algum risco, mas de corrida sim, é a 3ª equipe, mas esperando aí que eles tenham uma reação rápida para que os 2 pilotos consigam brigar com as 2 equipes da frente. Voltando no campeonato, o Russell né, segue firme na 4ª colocação, mesmo com um carro que não era para estar lá. O Hamilton começa a dar uma recuperadinha, mas ainda né, bons pontos atrás do Hamilton. E quem não pontuou ainda esse ano, que está correndo, é o Mick Schumacher e o Latifi. Os 2 pilotos estão para trás. Já no campeonato de construtores, a Red Bull começa, né, a ficar mais à frente, aí, começa a dar uma disparada. Estão com 195 pontos contra 169 da Ferrari, 120 da Mercedes. Quer dizer, a Mercedes vai se posicionando realmente como a 3ª melhor equipe. E depois vem aquela briga entre McLaren, Alfa Romeo e também a Alpine. E é isso aí. Essa semana tem mais corridas no GP de Mônaco, tradicional corrida... Não, tem mais corrida. Bora lá? E é
é isso aí. E esse fim de semana tem mais corrida ainda, uma seguida da outra. GP de Mônaco, uma prova super tradicional. Vamos ver quem se dá melhor nessa prova. Um abraço. Um abraço.